Alô? Bom dia, Caiane, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? O senhor? Tudo em ordem, querida. Tudo bem. Fala, Diego. Bom dia. Tudo bem com você aí? Tudo bem também, obrigado. Oi, Letícia. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, sim, com o senhor? Professor? Bom dia, Letícia. Eu vi, Letícia, você não conseguiu falar, né? Mas qualquer problema, você use o chat, tá bom? Não tem problema não.
E aí, David, tudo bem? Diego, Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Thomas, Samuel, como é que vocês estão? Tudo certinho? Viu, Thomas? Eu ainda não. Ah, você que está devendo para mim, né? Você ia passar o texto, a caneta, né? Por favor, beleza? Aí para eu poder ler o teu resumão. Valeu? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem? Sim, sim. Eu acho que tem gente aí que ligou o computador e voltou para a cama, tá? Com cheiro disso. Vocês estão cansadinhos, né? Eu estou percebendo. Eu acho que você foi lá, ligou, vai continuar dormindo e me ouvindo, porque a minha voz dá sono, entendeu? Sonífera, e aí você fica sonhando com a biologia, né? É isso que vocês estão fazendo? Bom dia, Felipe. É mesmo, Bia? Obrigado, hein? Sono é matemática. Isso aqui é um prazer de aula. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado mesmo. Beijão para você. Professor, o senhor me escuta? O que foi, Letícia? Você foi pega no pulo por quê? Você deitou, é? Não, eu tava testando o Foi isso microfone que você agora. fez? Tá, dá pra ouvir tranquilo? Vocês estão ouvindo bem? Hã? Sim, Responde para sim. mim. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Bom dia, Samuel. Já tá dando risada aí, é? Logo cedo, rapaz. Bom dia. Vamos lá? E aí? Vamos lá? Vamos? Bom dia, Bruninha. Muito bem. Eu vou começar então, tá bom, queridos? Tá? Eu vou começar porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Não é nada muito difícil, né? Inclusive o vestibular simplificou, né? Simplificou bastante esse tipo de conteúdo, né? Tá bom? Então vamos lá, queridos. Olha, nós vamos hoje, o objetivo é iniciar essa parte final da fisiologia, tá bom? O que falta para nós? Falta para nós discutirmos o básico fundamental de sistema nervoso e é um sistema, é um estudo que tem que ser associado, tem que ser vinculado, ligado a outros dois conteúdos importantes, tá bom? Então, quando falamos de sistema nervoso, é mais fácil ligarmos o sistema nervoso com o sistema sensorial também, tá bom? E ligar o sistema nervoso com o sistema muscular também, tá bom? Então, na prova pode aparecer, né, neurosensorial, tá? A expressãozinha neurosensorial. E aí qual é a ideia, né? Vincular o nervoso ao sensorial. Tranquilo. E pode aparecer também neuromuscular, tá bom? Certo? Ficou claro? Tudo bem? Então vamos lá, queridos.
Então, o primeiro ponto importante, né? Quando a gente fala em sistema nervoso, né? A primeira coisa que aparece, né? Aparece na nossa ideia, assim, é pensar no cérebro, é pensar em propriedades, atribuições, capacidades, né? Vinculadas ao cérebro diretamente, né? Então, é a questão da fala, é a questão da visão, é a questão, por exemplo, da audição, é a questão do paladar, ou seja, sensações, né? Então, perceber estímulos, interpretá-los e elaborar respostas em função deles é uma função do sistema nervoso, tá certo? Por outro lado, né, quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente também pensa em comportamento, né? Tá certo? Em comportamento, em andar, em nadar, né? Em falar, tá certo? Em movimentos musculares, tudo bem? Também é um ponto importante, né? Então, um comportamento físico, certo? Né? Então, quer dizer, essas ações motoras também são reguladas e controladas pelo sistema nervoso. Por outro lado, existe um funcionamento, né, um funcionamento mental, vamos falar assim, né, tá certo? Que também está associado ao sistema nervoso, que é a questão das habilidades, né, das habilidades intelectuais. Então, quando a gente fala em inteligência, né, quando a gente fala em todas as habilidades do tipo comparar, contar, né, somar, certo? Concluir. Então, tudo isso também faz parte do sistema nervoso, tudo bem? Quando a gente fala, por exemplo, olha que coisa fantástica, né? Fantástico. A gente senta para conversar e, de repente, todo mundo começa a lembrar situações pelas quais passou. Então, a memória, a construção da memória, a utilização da memória, né, como um repertório de conhecimento legal que você pode usar para ter mais acertos na vida, também está associado ao sistema nervoso, tá bom? Então, a gente lembra de cheiros, a gente lembra de gostos, a gente lembra de conversas, de imagens, de situações com pessoas, tá certo? Bastante importante também. E, finalmente, a regulação, né, a integração de todas as partes do corpo é uma função do sistema nervoso. O teu corpo, ele não é fragmentado, ele é completamente coordenado, tá claro? Então, isso é bastante importante. Então, de um modo bastante simples, a gente vai dizer que o sistema nervoso é capaz de perceber todo e qualquer estímulo que nos cerca e próprios, tá bom? Então, por exemplo, você sente, o estômago é capaz de quê? Perceber que a comida está chegando nele e ele se enche, tá certo? Isso desencadeia uma série de ações, tá bom? Certo? Então, quer dizer, estímulos próprios do corpo, tá certo? Internos ao corpo e estímulos do ambiente ao redor. Então, o sistema nervoso é capaz de perceber os estímulos. Perceber estímulos significa o quê? Sair do repouso. Você entendeu? Sair do repouso. Se eu estou parado e me movimento, eu saí de uma situação, né, de repouso. Tá certo? Isso é importante. Se eu estou em movimento e paro, eu também saí de uma situação, né? Então, isso é importante também. Então, perceber todo e qualquer estímulo é uma atribuição do sistema nervoso. Seja um estímulo mecânico, tátil, entendeu? Seja um estímulo químico, tá certo? Seja um estímulo luminoso, tá certo? Seja um estímulo de distância, de percepção, né? Certo? Tudo bem? Tudo isso é capaz, né? O sistema nervoso é capaz de identificar e perceber, tá? A partir daí, gera um impulso nervoso, um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é um fenômeno basicamente celular, tá? E que vai ser propagado ao longo das vias nervosas até os centros nervosos. Tudo bem? No centro nervoso ocorre a interpretação e elaboração da resposta. Então, de modo geral, muito simples, esse é o papel do sistema nervoso.
ele permite, né, que nós tenhamos uma vida de relação, certo? Relação do próprio organismo com o ambiente, seja o quê? Outros organismos da mesma espécie ou não, sejam fatores físicos do ambiente, como, por exemplo, temperatura, umidade, tá certo? Pressão e por aí vai, tá bom? Tá? Então, a nossa vida de relação, ela depende do sistema nervoso, que está associado diretamente ao sensorial e muscular, tá bom? Certo? Uma resposta motora é uma ação, tudo bem? Então, você fechou o olho, você engoliu, tudo bem? Você se aproximou, né? Certo? Tá bom? Muito bem, queridos. É isso aí. Bom, outro ponto bastante interessante, né? Que é importante demais em termos de vestibular, porque vocês têm que sacar o seguinte: o sistema nervoso é um sistema complexo, é um sistema com muita informação, muito detalhe, e que não é a preferência nacional dos vestibulares, tá certo? Por outro lado, ele tem uma importância grande, por quê? Porque ele permite entender, né, vários aspectos evolutivos e vários aspectos dos seres vivos, tudo bem? Certo? Então, não exagerem, tá certo? No detalhamento, não exagerem. Muito bem. Então, quando a gente fala de evolução do sistema nervoso, esse slide aqui, ele é muito legal e ele permite essa visão para vocês. Então, primeira coisa, quando aparece um sistema nervoso encelenterado, é uma rede nervosa difusa. Então, você tem neurônios conectados uns aos outros, sem uma cefalização, sem uma centralização. Então, quando você encosta, né, na anêmona, no pólipo, na medusa, ele responde como um todo, certo? Muito bem. Legal. Depois, o que a gente tem? A gente tem um aprimoramento evolutivo, né? Certo? Uma inovação. De selenterado para plateuminto, existe um ponto fundamental que é a simetria bilateral. Então, existe um lado direito, um lado esquerdo, uma região anterior, uma região posterior, uma região ventral e uma região dorsal. A simetria bilateral permite, então, concentrar estruturas nervosas anteriormente, na região anterior. E aí a gente não vai falar necessariamente de cabeça, mas nós vamos falar de cefalização. Então, cefalização é concentração de estruturas nervosas na região anterior. Não precisa ser só estrutura nervosa, sensorial também. Então, concentração de estrutura neurosensorial na região anterior. Belezinha? Tá? Tranquilo? Quando você fala de concentração, tem um conceito que pode aparecer na prova, porque ele é básico, né? Quando neurônios se fundem, quando o corpo celular do neurônio se funde a outro, né? Quando os corpos celulares se fundem, você forma uma estrutura nervosa chamada gânglio. O gânglio seria análogo ao cérebro. O que quer dizer análogo? Mesma função. Então, quer dizer, o gânglio, ele coordenaria, tá certo? A percepção dos estímulos e elaboração das respostas. Tudo bem? Então, a partir do gânglio, o que acontece? Você tem dois cordões nervosos que se estendem pelo corpo do animal. Então, quer dizer, é possível fazer qualquer informação chegar em qualquer parte do corpo e perceber qualquer informação de qualquer parte do corpo, certo? Um estímulo, por exemplo, chegar aqui na região anterior. Tá bom? Ficou claro? Então, houve uma evolução daqui para cá. Um aumento de complexidade. Tá bom? Muito bem. Legal. Daqui para cá, o que nós temos? Vamos lá. O que nós temos? Nós temos um gânglio cerebroide, tá? Que não é novidade, e um cordão, né, nervoso ventral por todo o corpo do animal. Tá certo? Então, você acaba tendo, né, uma continuidade da arquitetura bastante importante, tá bom?
Tanto nos anelídeos quanto nos artrópodos, essa arquitetura continua. Agora, olha o que acontece quando a gente fala de vertebrado. Vertebrado, nós temos um encéfalo e um tubo nervoso dorsal. Então, olha o que acontece, mudou completamente daqui para cá. Por quê? Porque o tubo nervoso aqui, o cordão nervoso aqui, ele é ganglionar, são vários, né, neurônios fundidinhos, tá? E ventral. Então, invertebrados vão ter o quê? O cordão nervoso no ventre. Vertebrados vão ter o cordão nervoso, o tubo nervoso dorsal, tá? No dorso. Esse é o ponto. E, de qualquer modo, uma estrutura que vai aumentando em complexidade, tá certo? Então, para o vestibular, rede nervosa, dando lugar a quê? A uma cefalização com cordões nervosos, tá certo? Então, aumentou a complexidade aqui. Esse sistema de gânglios, né, cerebróides com cordões nervosos ventrais é comum em mais de um filo, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Nos anelídeos, nos artrópodos, por exemplo. E, finalmente, nos vertebrados, você tem o quê? A cefalização, um sistema nervoso central e um cordão nervoso dorsal. Tá bom? Muito bem, queridos. Outro ponto extremamente importante. Quando a gente fala de sistema nervoso, tá? Nervoso, existe uma célula que é fundamental. Essa célula recebe o nome de neurônio, tá bom? Neurônio. O neurônio, queridos, ele é tão especializado, guarda a palavra, neurônio é especializado, neurônio é diferenciado. Especializado, diferenciado, tá certo? Ele é tão especializado, diferenciado, que ele perde algumas funções, tá bom? Então, por exemplo, o tecido nervoso, ele não é formado unicamente por neurônios, ele é formado também por células da glia, tá certo? As células da glia são células que amparam os neurônios, certo? Sustentam os neurônios, certo? Alimentam os neurônios, limpam os neurônios, protegem os neurônios, tá certo? Então, extremamente importante essa ideia. Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que o sistema nervoso, o tecido nervoso, ele não tem capacidade nenhuma de regeneração. Quando a gente fala do neurônio, realmente a capacidade de regeneração do neurônio, ela é muito pequena, praticamente zero. Algumas pesquisas mostraram que alguns neurônios conseguiram, né, em algumas situações conseguem se regenerar, mas é uma situação muito particular, tá certo? Por outro lado, a glia, ela tem uma dinâmica maior, são células menos diferenciadas e que podem acabar se dividindo e, portanto, ajudando na regeneração do tecido nervoso. Entenderam a ideia? Então, cuidado na hora de escrever, tá certo? O tecido nervoso, então, é formado por neurônio e células da glia. As células da glia, elas dão todo o suporte que o neurônio precisa. Então, elas sustentam o neurônio dentro do tecido, alimentam, protegem, tá certo? E defendem, tá? Bastante importante. E o papel do neurônio qual é? Transmissão de impulso nervoso, certo? Então, quer dizer, o neurônio, o neurônio modificado, ele pode perceber estímulos, gera impulsos e transmite impulsos, certo? Então, ele percebe estímulos ou, né, impulsos, que na verdade são estímulos também, percebe estímulos, gera impulsos e os transmite, tá? Essa é a grande função do neurônio, tá certo? Agora, as células da glia são mais genéricas. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, astrócito, tá certo? Astrócito, micróglia, oligodendrócito, tá certo? Então, são nomes que podem aparecer, certo?
Nunca vi alguém pedir diretamente, mas está aí para vocês saberem que os neurônios, então, eles são todos ancorados, amparados, nutridos, defendidos, entendeu? Pelas células da glia. Pode ser chamada também de, desculpe, neuróglia, tá? Muito bem. Em se tratando de neurônios, você tem uma célula que é muito particular. Então, ela vai apresentar um corpo celular, O corpo celular contém o quê? O núcleo, as organelas, tá certo? O que normalmente você estuda em citologia, né, com o Castilho, está aqui, ó, no corpo celular, certo? Núcleo, material genético, portanto. Só que o corpo celular possui ramificações, muitas ramificações citoplasmáticas, tá? As ramificações pequenas e numerosas, nós vamos chamar de dendritos. Beleza? Então, as ramificações pequenas e numerosas, nós vamos chamar de dendritos. E a ramificação longa e única, nós vamos chamar de axônio, tá? Tudo bem? Então, todo neurônio tem dendritos, corpo celular e axônio. Terminações dos dendritos, terminações dos axônios. Tá bom? O neurônio é uma célula polar. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que o impulso nervoso sempre, sem exceção, chega pelo dendrito, tá? Qual é então o caminho, né? Então, o impulso nervoso chega no neurônio pelo dendrito, atinge o corpo celular e é transmitido pelo axônio até as suas terminações. Sempre assim, tá bom? Sempre, sem exceção, tá? Então, quer dizer, o sentido do impulso nervoso é sempre único, tem um sentido só, tá certo? Então, de neurônio para neurônio, né? Neurônio para neurônio, o impulso nervoso vai ser propagado, né? Dendrito, tá? Corpo celular, axônio, sempre assim, tá bom? Certo? Muito bem, legal, vamos lá. Guarde esse nome aqui, ó, oligodendrócito, né? O oligodendrócito, ele vai produzir uma estrutura que pode envolver o axônio, chamada bainha de mielina. Já vamos falar dela, tá bom? Muito bem, queridos. Aqui, o que nós temos aqui? Temos uma via nervosa, tá bom? Uma via nervosa. Então, na verdade, tem que ficar claro para mim o seguinte, que o ambiente tem características que podem ser percebidas como estímulos. Então, os organismos são capazes de perceber essas variações, beleza? Percebem essas variações, né? Quem percebe os receptores são neurônios modificados. Então, as variações vão ser percebidas nas terminações dos dendritos, beleza? Então, o estímulo é percebido pelas terminações dos dendritos, gera-se um impulso nervoso, né? Que vai chegar até o corpo celular desse receptor, vai ser transmitido pelo axônio até o próximo neurônio, certo? Esse impulso nervoso ele representa um estímulo para o neurônio seguinte, para as terminações dendríticas, dos dendritos do neurônio seguinte. Beleza? Tá certo? E aí o que acontece? Esse estímulo gera um novo impulso, né, que vai chegar no corpo celular e ser propagado pelo axônio desse neurônio. E isso vai até as terminações do axônio desse neurônio, tá? Muito bem. Nas terminações desse neurônio, o que vai acontecer? Liberação de neurotransmissores, já falo disso. Os neurotransmissores vão criar uma situação nova para o neurônio seguinte, ou seja, um estímulo. Então, neurotransmissor
né, representa um estímulo para um novo neurônio, o neurônio seguinte. Aonde? Nos dendritos. Isso gera o quê? O impulso que chega no corpo celular e é transmitido pelo axônio, e assim vai. Então, nós temos o quê? Uma via nervosa aqui. Tá claro? Tudo bem? Quando você tem várias vias nervosas, né? Várias vias nervosas unidas, né? Então, os dedos aqui são as vias nervosas. Várias vias nervosas unidas, o que que nós vamos chamar? Né? Nós vamos chamar de nervo, tá? Então, o nervo vem, né? Por exemplo, saindo do quê? Do sistema nervoso central, e ele vai se ramificando ao longo do corpo, tá? Então, você tem várias vias nervosas formando, né, o nervo, tá bom? Ficou claro? Certo? Tudo bem? Então, um nervo é formado por várias vias nervosas. Uma via nervosa é um conjunto de inúmeros, o quê? Neurônios, né? Que permitem o quê? A percepção de um estímulo, né? E a transmissão desse impulso até o centro nervoso. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Muito bem. Ó, tá um textinho aí para vocês não ficarem preocupados, né? Então, quando nós pensamos na transmissão, tá? Na transmissão, certo? Do impulso nervoso. Então, cuidado aí, né? O estímulo gera um impulso, tá? O estímulo pode ser ambiental ou pode ser o quê? Um neurotransmissor de um neurônio que foi liberado, né, no espaço entre os dois neurônios, né, o próximo neurônio. Então, o que que acontece? Vamos lá. Durante a via nervosa, você vai ter uma sequência de neurônios, tá certo? Esses neurônios vão se comunicar. Fisicamente, não. Então, um neurônio não está ligado fisicamente ao outro. Eles estão próximos, mas não ligados. Essa região de comunicação entre dois neurônios, a gente vai chamar de sinapse. Quanto maior o número de sinapses no sistema nervoso de um organismo, maior o que? A capacidade de comunicação entre os neurônios, maior o número de vias nervosas, maior a possibilidade, né? Maior a possibilidade de percepção de estímulos e de resposta desse organismo. Quando alguém faz uma fisioterapia nervosa, né, os movimentos, a música, a fala, né, as atividades propostas, elas têm, entre outros pontos, o objetivo de criar novas sinapses, para que o indivíduo consiga realizar as ações que ele perdeu por outros caminhos nervosos, que não foram machucados, que não foram lesionados, por exemplo. Às vezes, se consegue, com sucesso. Às vezes, nem tanto, tá bom? Então, é importante. Agora, as sinapses, elas são feitas ao longo da vida, entendeu? Então, até os 9 anos, você produz uma grande quantidade de sinapses. O número de sinapses que duas crianças de 9 anos têm não é o mesmo, tá? Então, por exemplo, brincar, né? Brincar, conversar, jogar, fazer atividade física, né? Ler, escrever, pintar, desenhar, tá certo? O maior número possível de atividades, né? Que estejam associadas a habilidades intelectuais, cognitivas diferentes, é melhor. Por quê? Porque vai estimular a produção de sinapses. E estimular a produção de sinapses quer dizer o quê? Ter vários caminhos ou vias nervosas para executar as mesmas funções motoras. Então, isso é fantástico, cara. Sabe por quê? Porque você fica extremamente rápido, extremamente ágil, né? Extremamente capaz, competente, né? Na resolução dos problemas. Então, é algo que realmente a gente aprende, entende? Então, quer dizer, o estímulo, ele gera a oportunidade do corpo produzir novas sinapses, realizar novos caminhos, né?
E isso garante o quê? Isso garante o que a gente chama de inteligência emocional, tá certo? A inteligência emocional que está associada com o quê? Com uma grande diversidade, com um repertório muito grande na resolução de problemas. Vou contar uma história para vocês, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Aliás, eu não sei se eu já contei, né? Na década de 80, na USP, um aluno da Poli, ele deu uma reviravolta, né? Ele foi responsável por uma reviravolta muito grande na universidade, né? Então, o que aconteceu? Na última prova, numa das últimas provas do curso dele, ele tinha uma questão que o professor pedia para ele medir a altura de um prédio com um barômetro, certo? Então, estava na cara o que o professor queria, né? O barômetro é um instrumento que mede pressão. Então, a pressão, né, ela varia essencialmente em função da altura. Então, você vai medir o quê? A pressão no chão, vai medir a pressão lá em cima, né? O que varia vai ser a altura, né? E pronto, e você consegue, né, resolver a questão. Só que o aluno fez a prova 10 vezes ou 11 vezes, já não lembro mais, tá certo? E ele respondeu de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, está aqui o prédio, está aqui o barômetro, ele falou assim, posso resolver a questão, né, por semelhança de triângulos, né? Posso chegar lá em cima do prédio, por exemplo, soltar o barômetro, jogar o barômetro, né? Calcular o quê? O tempo que ele demora para bater no chão e assim a distância percorrida é a altura, né? Posso chegar lá em cima do prédio, né? Amarrar uma linha no barbante, né? Descer e medir o comprimento da linha, né? Você entendeu? Meu, ele fez a prova 10 vezes ou 11 vezes, como eu te falei, né? E os professores dando errado, né? E aí o que acontece? Pois é, Bia. E aí o que acontece? Ele foi levando zero, entendeu? Ele não se formou. E aí o que aconteceu, né? Formou-se uma banca, né? Ele fez até uma resposta assim: dou o barômetro para o zelador do prédio e pergunta a altura do prédio, entendeu? Coisas loucas, né? E aí o que aconteceu? Ele entrou com uma ação depois, né? Pedindo uma renovação da banca de professores. Aí veio um professor de São Carlos, veio um professor da Exalc, da Federal de São Carlos, da Exalc, da Unicamp, e não lembro mais agora quem, né? E aí o que aconteceu? Os professores perguntaram para ele, estava na sala, esse processo demorou 2 anos, gente. Aí os professores perguntaram para ele assim, você sabe o que o professor quer, não sabe? Ele foi para a lousa e fez toda a definição, tal, né? Respondeu de modo formal, como o físico lá queria, né? Entendeu? E aí o que aconteceu? Os professores perguntaram para ele, se você sabia, né, o que o professor queria, por que você não respondeu de cara, né? Ele falou assim, eu acho impressionante uma universidade como a USP, né, tá aí entre as melhores do mundo, né? As 10, 20 melhores do mundo, o melhor da América do Sul, o melhor da América Latina era, né? Na época, cercear, tá certo? Inibir, restringir o livre pensamento, né? Então, quer dizer, a universidade ela tem que trabalhar no outro sentido, né? De estimular a resolução de problemas, né? De estimular a autonomia, tá certo? O aumento de repertório, a integração do repertório, né, cognitivo e intelectual do aluno, né? E não, né, restringir. E os professores concordaram, né? E aprovaram o aluno, tá certo? A partir daí, queridos, a Universidade de São Paulo, ela mudou completamente o sistema de avaliação. Ela deixou de ser tão formal. Então, se a tua resolução de questão tiver lógica, ela for razoável, ela for viável, você pode estar certo que o corretor vai aceitar. Agora, se ela for uma viagem, lógico que não, entendeu? Então, o que acontece? Eu sou um exemplo disso, não que eu seja um cara fantástico igual o rapaz, mas, por exemplo, eu fiz Biofísica 1 5 vezes
no curso de biologia, e na vez que eu passei, eu resolvi uma questão de radioatividade, né? Sem brincadeira, queridos, com 8 regras de 3. Eu não conseguia formalizar. E estava lá o formulário com todas as fórmulas e tal, eu não conseguia, eu tinha dificuldade nisso. Eu fiz 8 regras de 3. Aí a professora chegou para mim, Maria Regina Nakamura, falou: Ricardo, o que é isso? Eu falei assim: falta de habilidade matemática, numérica. Ela falou: mas você conseguiu acertar e ainda bem você vai passar. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é resultado do quê, queridos? Né? Esses vários caminhos, essas várias possibilidades que você levanta, né, para resolver uma questão, tá certo? Biologicamente falando, esses caminhos todos são vias nervosas criadas, né, existentes, porque se criou sinapses entre os neurônios, entendeu? Então, às vezes, o que acontece? Um determinado neurônio faz uma sinapse para cá, para lá, para lá, para lá, e assim vai. Então, quanto maior o número de sinapses, né, maior a tua capacidade de resolver problemas, entendeu? De sentir menos uma lesão, um probleminha qualquer que você tenha no teu sistema nervoso. E quanto maior o número de desafios, quanto maior o número de alterações no nosso dia a dia, tá certo? Nos nossos relacionamentos com as pessoas, com as coisas e tudo mais, maior a chance da gente da gente criar mais sinapses, né? Até os 9, 10, 12 anos, a gente cria demais, entendeu? Muitas. Depois a gente começa a diminuir. Por quê? Porque a gente se acomoda, entendeu? A gente se acomoda. Então, dependendo do modo, por exemplo, como a gente usa o celular, como a gente usa a internet, a gente se condiciona. Tudo que é condicionamento, o que é condicionar? É você pensar o mínimo possível para realizar a função. Então, tudo que é condicionamento, entendeu? Não cria novas sinapses. Então, a leitura, o desenho, o escrever o texto, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, escrevam, estudem escrevendo, entende? Tudo que gera esse esforço, entendeu? Que não é um condicionamento, ele promove novas sinapses, promove a criação de novas vias nervosas, entendeu? Então, isso é fantástico de importante. E para vocês que vão fazer cursos complexos, cursos pesados, né? Cursos que envolvem muita informação, né? Tomada de decisão, aquela coisa toda, né? Quanto maior versatilidade, flexibilidade no modo de pensar, melhor. Entendeu? Então, queridos, o que acontece? Ficou claro? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Né? O aluno passou, lógico, né? E os professores foram repreendidos, né? E por isso a coisa mudou dentro da USP, dentro da Poli, por conta disso. Bom, então, vamos lá. Primeiro ponto importante: a comunicação entre os neurônios se dá na sinapse. A sinapse é uma região de comunicação entre dois neurônios. A sinapse não é uma comunicação física, isso é importante, tá bom? Então, você tem aqui, ó, né? Lembre-se, o sentido de transmissão do impulso nervoso. Então, é dendrito, corpo celular, axônio, tá? Então, quer dizer, o impulso nervoso, ele vai gerar liberação de moléculas de neurotransmissores na fenda sináptica. Essas moléculas de neurotransmissores vão ser reconhecidas, né, na membrana do dendrito do próximo neurônio. E desse modo, o que acontece? A membrana reconhece o neurotransmissor como um receptor, muda a sua conformação, a membrana, isso é um estímulo, isso gera um novo impulso. E aí o impulso continua para o próximo neurônio. Então você vai ter o quê? O neurônio pré-sináptico, o que vem antes da sinapse, tá certo? A fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico é representado, no caso, pelo axônio, tá? O neurônio pós-sináptico pelo dendrito. Então, terminações
né, do axônio do neurônio pré-sináptico, fenda sináptica, terminações nervosas do dendrito do neurônio pós-sináptico. Pré-sináptico, pós-sináptico, fenda da sinapse. Tá bom, queridos? Tudo bem? Certo? Então, é dessa maneira que o impulso nervoso, né, é transmitido. Isso cai, tá bom? Então, quer dizer, vamos lá. Dendrito, corpo celular, axônio, tá certo? Axônio, sinapse, dendrito, corpo celular, axônio, tá? Então, na sinapse, o que é que acontece? Liberação de neurotransmissor nas terminações nervosas livres do axônio, do neurônio que vem antes, pré-sináptico, tá? Que vai estimular os receptores de membrana dos dendritos do neurônio pós-sináptico, tá bom? Então, os neurotransmissores são reconhecidos, isso é um estímulo que vai gerar o impulso nervoso, tá? Que vai continuar a ser transmitido. Tudo bem, queridos? Vamos lá, perguntas. Qual a importância do cálcio? Cálcio na sinapse. Então, na verdade, Natália, o que acontece? Se nós estamos falando, por exemplo, de neurônio para neurônio, você tem pouca importância do cálcio. Quem vai ser importante a rigor? Sódio e potássio. O cálcio ele vai ser importante na sinapse entre o neurônio e o músculo. Essa sinapse entre o neurônio e o músculo é chamada de placa motora. Então, quando vem o neurônio, né, e ele vai se associar ao músculo do mesmo modo, não fisicamente, então vai haver um espaço. Então, é liberado aqui na placa motora, na fenda, na placa motora, neurotransmissores, tá certo? Esses neurotransmissores vão permitir o quê? Um estímulo que é reconhecido pela célula muscular. A célula muscular, então, ela vai ser estimulada e contrair. Ao contrair, ela necessita de cálcio, tanto para as fibras encurtarem quanto relaxarem. Então, o cálcio, Nath, ele vai ser utilizado numa situação semelhante, mas que envolve o neurônio e a fibra muscular, o músculo, não neurônio. Tá bom? Belezinha? Valeu, querida. Muito bem. Tudo bem até aí? Tranquilo? Continuando. Quando a gente fala de impulso nervoso, né, vocês viram uma parte disso aqui com o Castilho, tá certo? Então, vamos lá. Alguns pontos importantes, devagar para a gente não se atrapalhar. Quando você pensa na célula, existem dois íons fundamentais, sódio e potássio, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, onde o sódio é mais concentrado? Fora, tá? Do que dentro. Onde o potássio é mais concentrado? Dentro, tá bom? Então, eu estou te falando desta primeira parte aqui do slide. Tá claro? Então, tem muito mais sódio fora do que dentro. Tem muito mais potássio dentro do que fora. Tá claro? Muito bem. Aí, o que acontece? Vamos lá. Difusão. Então, o sódio, que está mais concentrado fora, tende a entrar. E o potássio, que está mais concentrado dentro, tende a sair. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Beleza. Ótimo. Só que existe o que a gente chama de transporte ativo. Tá bom? Então, o que é o transporte ativo? É um transporte contra o gradiente que gasta energia. Neste caso, ele vai ser realizado por uma proteína da membrana. A proteína da membrana que realiza isso chama bomba de sódio e potássio. O nome bomba já te dá a ideia de que é um transporte não espontâneo. Muito bem, então vamos lá. Passivamente, o sódio
entra. Beleza? Tudo bem? E ativamente a bomba coloca o sódio para fora. Tudo bem? Certo? Passivamente o potássio sai. E ativamente, ou seja, gastando energia, a bomba coloca o potássio para dentro. Tudo bem? Legal. Aí você vai falar assim, pô, Ricardo, mas isso aí não resolve nada. Por quê? Porque o sódio é positivo, o potássio também é positivo, uma carga positiva, uma carga positiva, e daí? Tanto faz. Pois é, não. Então, esse esqueminha é legal, por quê? Porque ele mostra, olha lá, claramente que o sódio, olha lá, queridos, que o sódio é menor do que o potássio. Beleza? Então, o que que acontece? Né? O sódio acaba entrando muito mais facilmente do que o potássio saindo. Né? Então, a bomba de sódio e potássio, ao trabalhar, o que que ela faz ao mesmo tempo? Ela coloca para fora 3 sódios e para dentro 2 potássios. Entendeu? Como se fosse uma porta giratória de banco. Tá certo? Dentro do banco, dentro da célula, tá? Então, quando ela vira, ela coloca para dentro 2 potássios e tira 3 sódios. O saldo disso, querido, veja bem, o saldo disso é o quê? Um meio externo mais positivo, preste atenção no modo como eu estou falando, mais positivo do que o meio interno. Mais positivo. Não estou falando que ele é positivo, porque na verdade, se você pegar um voltímetrozinho lá, tá certo? E colocar os 2 eletrodos fora, o que que você vai ver? Que o meio é neutro. Se você colocar os 2 eletrodos dentro, você vai ver que o meio é neutro. Então, o número de cargas positivas e negativas fora é igual. E dentro também é igual. Entendeu? Só que a quantidade total de cargas positivas fora, por causa da bomba de sódio e potássio, é maior do que dentro. Explicando de novo. É como se fora você tivesse 20 cargas positivas, 20 sódios, tá certo? E dentro 10 potássio. Então você tem 20 positivas fora, 10 positivas dentro. Só que tanto fora quanto dentro é um meio neutro. Então 20 positivas, 20 negativas. 10 positivas, 10 negativas. Você entendeu? Então, por causa da bomba de sódio e potássio, o que que acontece? Vamos lá. O que que acontece? Quando ela funciona, eu coloco mais sódios para fora do que potássios para dentro. Isso ocorre por quê? Porque o sódio é menor, então ele entra muito mais rapidamente do que o potássio sai. Então, quando ela recupera o estado original, ela precisa colocar os sódios, mais sódios para fora do que potássios para dentro. Tudo bem? Aí, a consequência disso é que o meio externo fica mais positivo do que o meio interno, entendeu? Só que na física não tem essa história de mais positivo, mais negativo. Relativamente, o que que a gente faz, queridos? Vai chamar fora, vai chamar o meio externo, porque está mais positivo do que de positivo. E vai chamar o meio interno, que está menos positivo de quê? De negativo. Mas o meio externo é positivo? Não. Ele é mais positivo do que o meio interno. Entendeu? Então, relativamente, para a gente poder caminhar no modelo, o que que a gente fala? Que fora da célula é positivo e que dentro da célula é negativo. Quem mantém essa polaridade? A bomba de sódio e potássio. Então, vamos deixar bem claro para vocês. Primeiro, tem mais sódio fora do que dentro. Ele entra numa boa sem gastar energia. Tem mais potássio dentro do que fora. Ele sai numa boa, sem gastar energia. Difusão, beleza? Só que entra muito mais sódio do que sai potássio. Existe uma membrana, uma proteína na membrana chamada bomba de sódio e potássio, que ela vai pegar os sódios que entraram e colocar para fora e os potássios que saíram e colocar para dentro.
Só que ela coloca muito mais sódio para fora do que potássio para dentro. 3:2. Isso quer dizer que a cada vez que a bomba de sódio e potássio gira, é como se ela tirasse uma carga positiva, entendeu? Mas ambos os meios são neutros, tá? Apesar de ambos os meios serem neutros, fora tem mais partículas positivas do que dentro. Por isso que fisicamente a gente diz que fora é positivo e dentro negativo. Tá claro até aqui? Belezinha? Tranquilo para todos? Mesmo? Beleza. Então é o seguinte, a membrana é, portanto, polarizada, como se fosse uma pilha. A membrana é polarizada, tá? Positiva externamente, negativa internamente. A membrana separa cargas, tá legal? Ela é polarizada. Quem mantém essa polarização? Bomba de sódio e potássio. Então, quer dizer, a gente gasta energia para manter a polarização. Tudo bem? Ficou claro? Ótimo. Essa polarização da membrana nós vamos chamar de potencial de repouso. Beleza? Potencial de repouso. Quando a célula percebe um estímulo qualquer, certo? Quando a célula, qualquer célula, percebe um estímulo qualquer, o que acontece? Para tudo agora e se acalme, respira e pensa junto comigo. O estímulo tem uma propriedade. Qual é a propriedade do estímulo? Ele para a bomba de sódio e potássio. Você entendeu? Então, para eu sentir um cheiro, para eu sentir um gosto, para eu sentir um toque, para eu perceber o que? Um fóton, beleza? Certo? O estímulo tem que ser percebido. E como é que eu percebo o estímulo? O que o estímulo faz com o receptor? Ele para a bomba de sódio e potássio. Então, vamos lá. A difusão ocorre sempre. Se o estímulo para a bomba, certo? O que vai acontecer? Ora, não vai ter mais transporte de sódio para fora e não vai ter mais transporte de potássio para dentro. Tudo bem? E aí o que acontece? Como o sódio é pequenininho, ó, olha a segunda parte do desenho. Ele entra pra caramba e rápido. Muito mais do que o potássio sai. Espera aí, se tinha menos carga positiva fora e o potássio começa, desculpe, o sódio começa a entrar que nem louco, o que acontece? Despolariza. Era positivo fora, negativo dentro. O que acontece? Inverte. Ficou o que agora? Com a entrada dos sódios. Positivo dentro, negativo fora. Isso chama despolarização. Então, os estímulos, vamos lá, querido, os estímulos geram despolarização. E aí o que você tem? Uma diferença de potencial. Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá. Esta célula estava positiva fora, negativa dentro. A célula ao lado também, a outra também. Todas estão polarizadas. Quando esta célula primeira, vamos lá, né? Despolariza, o que acontece? Você vai ter nessa primeira célula negativo fora, positivo dentro. E nas outras, o contrário. Você criou uma corrente. Entendeu? E essa corrente vai ser transmitida. Vai acontecer no neurônio. Vamos lá, Bia. Repetir qual o sentido de cada molécula na difusão. Na verdade, são os íons, né? Então, o que acontece? Tem mais sódio fora do que dentro. Então, passivamente, ele entra por difusão. Tem mais potássio dentro do que fora. Passivamente, ele sai. E aí a bomba faz o contrário. Tá? Então, quer dizer, quem polariza é a bomba. Por que despolariza? Despolariza, né? Porque a bomba para de funcionar, porque o estímulo tem essa propriedade. O estímulo inibe a bomba.
tá? Então, no início, está polarizado por quê? Porque ocorre a difusão e o transporte ativo, a bomba, tá? Está polarizado porque ocorre difusão e a bomba reverte as concentrações. Por que despolariza? Porque a bomba para de funcionar. E aí só funciona difusão. E a difusão vai o quê? Inverter a polarização. Por quê? Porque o sódio vai começar a entrar muito mais rápido do que o potássio sair. Tá certo? Ficou claro, Bia? Tudo bem? Certo? Então, quer dizer, despolarizou, criou o quê? O impulso nervoso. Esse impulso vai ser propagado, né? Esses elétrons, né, vão ser propagados pelo axônio até o próximo neurônio. Tudo bem? Aí o que acontece? Quanto tempo demora essa despolarização? Milissegundos. Certo? Ou seja, quando a bomba volta a funcionar, o que acontece? Pega o sódio, põe para fora, pega o potássio, põe para dentro. E aí o que acontece aos pouquinhos? A parte de fora fica positiva, a parte de dentro fica negativa e a célula está pronta para quê? Para perceber novo estímulo. A Natália está perguntando, a despolarização é sempre com a entrada de sódio? Sempre, tá? Então vai despolarizar porque o sódio entrou, certo? Então quando você percebe que você teve um aumento na permeabilidade do sódio, isso significa o quê? Né? Que o sódio está entrando, não está sendo carregado para fora, a bomba parou, você tem a despolarização. Certo? Então vamos lá. Samuel. Não sei se entendi muito bem. O impulso nervoso ocorre na despolarização? Então vamos lá, Samuel. Normalmente a célula está polarizada. O estímulo inibe a bomba de sódio e potássio. Ao inibir, o que acontece? Despolariza. Despolarizou, criei um impulso. Ele começa a ser propagado. E aí a célula inicial repolariza, tá? Então, quer dizer, ela fica despolarizada muito pouco, né? Despolarizou, criou impulso, ele começa a ser propagado, e aí ela está polarizada novamente. Ela repolariza para poder perceber novos estímulos, tá? Ficou claro? Então, polarizada, por quê? Porque a bomba está funcionando. Ela para de funcionar por causa do estímulo. Aí despolariza, cria o impulso. O impulso começa a ser propagado pelo axônio. Tá? Essa despolarização, né, naquele ponto, naquela célula, dura muito pouco, né? Milissegundos. Repolariza novamente. Como repolariza? A bomba de sódio e potássio volta a funcionar. Tá bom? Ficou claro, Samuel, ou não? Responde aí para mim, querido. Beleza. Alguma dúvida a mais ou posso prosseguir? Vamos lá. Sim? Tudo bem? Ótimo. Tá? Então, querido, é assim. Os receptores estão polarizados às custas da bomba de sódio e potássio. Ela para quando ocorre o estímulo. Aí eu tenho a despolarização. Despolarização gera um impulso nervoso que vai ser propagado pelo axônio. Tá certo? Essa despolarização naquele ponto dura muito pouco, repolariza novamente. Por que repolariza novamente? Porque a bomba de sódio e potássio volta a funcionar, colocando o sódio para fora e trazendo o potássio para dentro. Tudo bem? Repolarizou, pronto. Existe um intervalinho entre o quê? A despolarização e a repolarização, certo? Esse intervalinho a gente chama de quê? Período refratário. Nesse momento, bem curtinho, a célula não consegue perceber estímulos, tá? Então, quer dizer, ela está pronta para receber estímulo, para perceber quando? Quando ela está polarizada. O estímulo vem, parou a bomba, beleza?
Parou a bomba, despolarizou. Gerou um impulso nervoso que vai ser propagado, certo? Essa despolarização, né, vai ser revertida com o funcionamento, novamente, do quê? Da bomba de sódio e potássio. Só que isso demora muito pouco. Esse períodozinho que demora, né, chama período refratário. Nesse momento, a célula não consegue perceber nada, mas é bem curtinho. Milissegundos também. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, querido. Aqui, ó. Estado de repouso, tá? Neurônio polarizado, tá? Positivo fora, negativo dentro. Mais sódio fora, menos, né? Sódio dentro, mais potássio dentro, né? Do que fora. No esqueminha aqui, o que aconteceu? Eu acabei fazendo o sódio maior do que o potássio, mas é o contrário, vocês sabem disso. Tá bom? Muito bem. Bia, se na despolarização a difusão funciona para ambos íons, por que apenas o sódio está entrando na imagem? Não é que só ele está entrando, né? É que o sódio, porque é menor, ele se move muito mais rápido do que o potássio, tá? E, na verdade, tem mais passagens para o sódio do que passagens para o potássio na membrana da célula, tá bom? Muito bem. Ficou claro, então, o estado de repouso aqui? Belezinha? Legal. E agora? Olha lá. Despolarização. Abrem-se os canais de sódio. Entendeu? Então, são as proteínas que vão permitir o quê? A passagem de sódio para dentro da célula. Tá certo? Muito mais canal de sódio do que de potássio. Nesse momento aqui, a bomba de sódio e potássio não está funcionando. Então, vai ocorrer o quê? A favor do gradiente. O sódio entra na célula. Tudo bem? Certo? E aí? O que vai acontecer? Na repolarização, você vai ter o quê? O sódio voltando, né? Voltando vagarosamente, né? Certo? Mas os canais de potássio também abrem. E aí você acaba tendo o quê? O positivo lá fora acontecendo mais fácil. Para a prova, é muito mais fácil e importante pensar só no potássio. Desculpe, no sódio. Tá? Então, quer dizer, está polarizada? Tá. Por quê? Porque eu estou mandando sódio para fora. Certo? Despolarizou por quê? Porque ele entrou muito mais do que saiu, que não tem bomba de sódio e potássio. Vai repolarizar, o sódio começa a voltar para fora. Tá? É essa a ideia básica. Tá bom? Vamos ver se o filminho funciona aqui. Olha lá. Primeira coisa importante, ó, excitação, né? Então, o estímulo acontecendo aqui, ó, tá? Estímulo acontecendo aqui. Olha lá. O sódio entrou, certo? O sódio entrou, e aí? Gerou um impulso nervoso, né? Entendeu? Ó. O impulso nervoso está passando, no que ele passou, o sódio volta a sair. E aquele ponto da célula, ou aquela célula, volta a estar polarizada novamente. Tudo bem, queridos? E aí, tudo bem? Tudo bem? Posso prosseguir, então? Tranquilo? Então, aqui, ó, né? Então, você tem aqui, ó, positivo fora, negativo dentro, vai despolarizando aqui, ó, nas terminações dos dendritos, gera um impulso que vai sendo propagado para o corpo celular e depois para o neurônio, terminações do quê? Do axônio, tá bom? Certo? Então, o que a gente viu vai acontecer ponto a ponto no neurônio, certo? A não ser que eu tenha o que a gente chama de bainha de mielina. Lembra da célula da glia que eu te falei? O oligodendrócito? Então, o oligodendrócito, ele envolve como se fosse um rocambole, beleza? Envolve como se fosse um rocambole o axônio, certo? A bainha de mielina é formada por um lipídio. O lipídio é um isolante, certo? Então, sabe o que acontece? Vai despolarizar
Ó, aqui, 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 e não mais ponto a ponto. Então, neurônios mielinizados, isso cai na prova, tá? Neurônios mielinizados, beleza? Mielinizados transmitem impulsos muito mais rapidamente. 6 metros por segundo é a velocidade. Você entendeu? Quando uma criança tem 9, 10 anos, ela está com os seus neurônios mielinizados. Entendeu? Por isso que o rendimento escolar, né, o desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança explode a partir dos 9, 10 anos. Entendeu? Então, antes, né, o tipo de conhecimento, o tipo de saber que a gente tem que estimular na criança, na verdade, é diferente. Então, você tem que estimular habilidades, você entendeu? Para que ela forme o quê? Sinapses. E não ficar pensando em questões de quê? De comparações, né, de explicações, tá certo? De citações, você entende? Né? Ou seja, valorizando o conteúdo. Por quê? Porque não é importante, entende? Agora, quando é que ela vai conseguir, por exemplo, relacionar, interagir com conteúdo? A partir do momento que ela consiga o quê? Integrar, comparar, tá certo? E para isso tem que ter rapidez. E os neurônios estarão mielinizados quando? A partir dos 9, 10 anos. Entendeu? Então, quer dizer, até 9 anos, por aí, a criança tem que brincar muito, tem que ser muito estimulada, entendeu? Você tem que incentivar o desenvolvimento de habilidades, entende? E não ficar colocando na cabecinha dela informação, 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 informação. Tem que conversar com ela pra caramba, mas não exigir o quê? A informação como conhecimento, entendeu? Certo? Por quê? Porque o sistema nervoso dela funciona super bem, certo? Mas não é rápido o suficiente, entende? Então, quer dizer, o trabalho, né, de percepção de estímulo, de propagação do impulso, é mais lento do que a partir dos 9, 10 anos, quando os neurônios já estão mielinizados. Por isso é que, a rigor, né, teríamos que pensar em colocar no currículo da criança, né, mais conteúdo, conhecimento, a partir daí só dos 9, 10 anos, entendeu? Antes não, é bobagem, é bobagem, você entende? Como eu te falei, temos que estimular o quê? Habilidades, entende? Certo? Então, neurônios mielinizados são extremamente rápidos, por quê? Porque a propagação do impulso nervoso não é mais ponto a ponto. Ficou claro para todos? Não é mais ponto a ponto, porque a bainha de mielina é um lipídio, e ele é um isolante, né? Não é um bom condutor, você entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai despolarizar aqui, aqui, aqui e aqui, ou seja, onde não tem bainha de mielina. Onde não tem bainha de mielina, a gente chama de nódulo de Ranvier. Então, a condução ela vai ser saltatória, tá certo? Mamíferos têm o quê, queridos? Neurônios mielinizados. Então, não é uma questão simplesmente de eu ter cérebro, né, da ave também, do réptil também e tal. A questão é o neurônio. O neurônio nosso, ele é mielinizado. Então, a condução do nosso impulso nervoso é de 6 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma baleia de 6 metros, né, a cabeça dela está aqui, né, a nadadeira caudal está aqui, certo? Você tem uma lesão, um ferimento aqui, ela demorou 1 segundo para perceber. Entendeu ou não? É isso que quer dizer. Então, quer dizer, o funcionamento do sistema nervoso é extremamente eficiente nesse sentido, entendeu? Guarde isso. Neurônios mielinizados. Neurônios mielinizados vão apresentar o quê? Condução saltatória, propagação saltatória do impulso nervoso, né? Que vai simplesmente, né, de nódulo para nódulo de Ranvier. Então, a despolarização só vai ocorrer onde não tem bainha de mielina. E o sentido sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser o mesmo.
beleza? Sempre, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Pode falar, Natália. Oi, Rosa, bom dia, tudo bem? Pode falar, Natália. Ih, acho que não tá funcionando. Tá funcionando meu microfone? Você está A sem Nath tá. microfone? Pode falar. Professor? Professor? Oi, pode falar. Você tá escutando a Nath? Oi? Você consegue escutar a Nath? Oi, gente, pode falar. Ah, o problema não sou eu, achei que fosse eu. Oi, pode falar. Você tá ouvindo, Rosa? Estou ouvindo, pode falar. Você está me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. É que antes acho que você não tava ouvindo, o David também falou com você. Professora, eu não sei se eu vou conseguir, tipo, perguntar o que eu quero perguntar, mas para ter essa despolarização e essa repolarização, eu não preciso que o da frente esteja despolarizado para polarizar o de trás? Não tem esse verdade, sentido, assim? Na verdade, o que acontece? Todos os pontos estão polarizados, certo? Está tudo polarizado, certo? Positivo ou negativo, né? A despolarização, ela vai acontecer num único sentido: dendrito, corpo celular, axônio. Então, despolarizou, o que acontece com o anterior? Repolariza. Despolarizou, o que acontece com o anterior? Repolariza. E assim vai indo. Desse modo, quem repolarizou pode despolarizar de novo e outro impulso pode continuar sendo propagado. Tá, e aí, tendo isso, né, tipo, como base, por que a bainha de mielina, então, ela não atrapalha essa despolarização e repolarização? Se ela, tipo, impede que o sucessivo reaja com o anterior, entendeu? Na verdade, a bainha de mielina, ela é um isolante, entendeu? Então, ao invés da despolarização, né, despolarizou e repolarizou atrás aqui, certo? Acontecer ponto a ponto, vai acontecer só onde não tem a bainha de mielina. Entendi. E aí, por mais que tenha esse obstáculo no meio, né, o que despolarizou consegue repolarizar o de trás também. Normal, normal. Entendi. Na verdade é assim, despolariza na frente, repolariza atrás, entendeu? E vai despolarizando para frente e repolarizando atrás, né? E o impulso vai caminhando para frente, sentido axônico, final do axônio. Quando tem a bainha de mielina, o que acontece? Chegou ali, não despolariza, pula e vai só despolarizar aonde não tem a bainha. E assim vai, só onde não tem a bainha, entendeu? Aquele Entendi. ponto onde não tem a bainha despolarizou, o que vai acontecer no segundo seguinte, no milissegundo seguinte? Ele repolariza. Tá bom, obrigada. Nada. Duas pessoinhas aí, podem falar, quem é? Professor, eu ainda não entendi, tipo, como... Oi, professor, não entendi, perdão. Falei, oi, David, como você tá? Ah, na medida do possível, né, professor? Rapidão. Uma coisa que eu não entendi é como que é formado a bainha. Tipo, todos os neurônios da via formam ou, tipo, tem uma especificidade na formação disso? Não. Foi o que eu falei logo no comecinho dele. Na verdade, querido, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? O oligodendrócito. A bainha de mielina, ela é formada pelo oligodendrócito, tá? Então, quer dizer, tecidos nervosos têm neurônios e células da glia. Entre as células da glia, você tem o oligodendrócito, que ele vai ter o quê? Uma bainha que envolve, você entendeu? Uma bainha que é o quê? Lipídio, envolve, é um prolongamento da célula, como se fosse um rocambole,
envolvendo o axônio dos neurônios. Tá? Então, axônios, né, com bainha de mielina vão dar origem a neurônios mielinizados. Então, a bainha de mielina não é produto do neurônio, é produto do oligodendrócito. Entendeu? Certo? Certo, mas tipo, um indivíduo adulto também pode gerar, ou só é na fase de transição dos 9 anos para os 10, como você tinha descrito? Na verdade, ter a bainha de mielina é uma diferenciação no crescimento do indivíduo, você entendeu? Então, quer dizer, nós mamíferos temos neurônios mielinizados. Esses neurônios mielinizados nossos, né, eles se completam, se complementam entre essa idade que eu te falei, 9 e 10 anos. Agora, existem espécies, né, que não têm, né, neurônios mielinizados. Então, a condução, né, a transmissão do impulso nervoso nessas espécies é ponto a ponto. Nos neurônios mielinizados, a condução do impulso nervoso vai ocorrer só onde não tem a bainha de mielina. Portanto, ela é saltatória. Ela só vai ocorrer nos nódulos de Ranvier, como eu falei antes. Tá bom? Ficou claro agora? Sim, sim, valeu, professor. Tudo bem então, queridos? Bom, então, ficou claro isso? No nosso caso, então, condução do impulso nervoso é saltatória, tá certo? Ela só vai ocorrer nos nódulos de Ranvier, né? Que são os espaços entre as bainhas de mielina, tá bom? Nath, vamos lá. Por que no caso da esclerose múltipla, o neurônio sem a bainha fica muito comprometido? Pois é, porque aí a condução ela vai ser ponto a ponto, entendeu? A grande diferença, Nath, é o seguinte, que a despolarização e repolarização, né, ela vai acontecer ponto a ponto, se você não tem a bainha. E aí a condução vai ser mais lenta. Então a percepção é mais lenta, a resposta é mais lenta. A partir do momento que você tem o quê? A bainha de mielina, a condução ela é mais rápida, então eu percebo mais rapidamente, elaboro e efetuo a resposta mais rapidamente. Entendeu? No nosso caso, com a vida de relação que nós temos, perceber o estímulo mais lentamente, elaborar a resposta mais lentamente, porque o impulso está sendo propagado ponto a ponto, pode ser perigoso. Imagina, por exemplo, atravessar uma rua, entendeu? Imagina, por exemplo, não perceber uma chama acesa no fogão, você entendeu? Imagina, por exemplo, você não perceber a altura do degrau na escada, entende? E por aí vai, tá? Isso mesmo. Ela é essencial para nós, entendeu? Então, isso, a bainha, ela garante que a gente tenha um comportamento mais complexo, entendeu? Uma vida de relação, percebendo o ambiente muito melhor, né? Muito melhor, né? Agora, você imagina, por exemplo, né? Se você demora para perceber que o carro está perto de você, né? Certo? O cara com a bike ou o motociclista está perto de você, para você dar um passo para trás, né? Se você demora, né? Imagina o perigo. Então, quer dizer, dois problemas aí, certo? Primeiro, a gente tomar bebidas que não são isotônicas. Então, quando a gente toma, por exemplo, o Gatorade, que é riquíssimo em sódio, quando você toma algo que tem muito, muito sódio, você piora toda essa situação. Por quê? Porque o sódio começa a entrar, certo? Uma difusão muito grande entrando sódio, e aí você tem que gastar mais energia e mais tempo para tirar o sódio e se manter polarizado, para poder perceber o estímulo, entendeu? Então, quer dizer, o problema da gente tomar muito sal e ingerir bebidas, por exemplo, que não são isotônicas, são hipertônicas, né, tem muito sódio, né,
é a gente demorar para conseguir polarizar. E depois o quê? Vai repolarizar muito rápido, entendeu? Certo? Então, isso é um problema. Temos que tomar muito cuidado com isso. Você entendeu? Esse é um ponto. E o outro ponto é a grande vantagem do neurônio ser mielinizado, que vai permitir o quê? Uma condução saltatória. Tá bom? Quem tem déficits em percepção de profundidade e etc. Tem problemas na maioria ou apenas um tempo de resposta? Profundidade, altura, é uma questão de óculos. É óculos isso, hein? Bia, precisa ver direito o que você está me perguntando, não entendi. Profundidade, isso aqui, né? Isso aqui é óculos, não é bainha de melina, tá bom? Aninha, qual é a relação da condução de impulso e da concentração de HbO2 e o que a hipóxia causa no impulso? Tudo isso, querida, tudo isso aqui que nós estamos falando, né? A manutenção da polaridade, né? A polarização, o estado de repouso para poder perceber o estímulo, né? Ele ocorreu às custas da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo. Então, eu estou consumindo ATP. Então, eu dependo do quê? De respiração celular na mitocôndria. Então, eu dependo de oxigênio. Acabou. Né? Hipóxia quer dizer o quê? Não tem oxigênio, não tem respiração celular, na mitocôndria não vai ter o quê? Produção de ATP, não vai ter transporte ativo. Nada disso funciona. Entendeu? Então, quer dizer, quando não tem mais a respiração celular, você não percebe mais nada, o cara está morto. Né? Entendeu? David, a bainha constitui uma novidade evolutiva? Yes. Belezinha? Falou, queridos? É isso, tá? Então, é isso aí. Deixa eu só passar mais uma imagem aí, que é complemento. Então, olha aqui, ó. Tá tudo polarizado aqui, beleza? O estímulo vai provocar o quê? A despolarização. Dá uma olhada aqui, ó. Que vai ser sempre nesse sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Tá bom? Sódio entra. Beleza? E aí você criou um impulso nervoso que vai ser propagado. Certo? Ponto a ponto, quando não tem bainha, e de modo a ter uma propagação saltatória quando tem bainha, tá? Aí o que está acontecendo? Despolarizou, né? Você vai ter atrás o quê? Uma área de repolarização, né? Com o sódio, né? Sendo colocado para fora pela bomba de sódio e potássio. Essa repolarização demora um pouquinho e aí você acaba tendo um período chamado refratário, tá certo? Então é isso aqui, o período refratário. E a lei do tudo ou nada quer dizer o quê? Que, por exemplo, para você, vamos falar do ouvido, né? Será que a gente consegue ouvir qualquer som de qualquer intensidade? Não, entendeu? Então você tem o infrassom e você tem o ultrassom, né? Então existe uma faixa de percepção do estímulo, tá certo? Então, o estímulo é sempre do tipo tudo ou nada, ou eu percebo ou não percebo. Seja químico, seja tátil, seja mecânico, seja luminoso, tá? Então, olha o que vai acontecer, né? Você está em repouso, despolariza, por quê? Porque dentro da célula fica positivo, tá? Repolariza, volta a ficar negativo, demora um tempinho para você poder o quê? Voltar aos mesmos índices de sódio e potássio dentro da célula. Nesse período aqui de período refratário, você não consegue perceber estímulo nenhum, tá? Perigoso, é um período perigoso, tá bom? Certo, queridos? Valeu? Condução saltatória, então, é isso, né? Bastante importante, é o nosso caso, né? E aí a gente vai falar depois da estrutura do sistema nervoso para frente, tá bom? Eu vou mandar, viu, Samuel? Não precisa ficar preocupado, não, eu já mando para vocês, tá? Certo? Não sei qual slide você quer exatamente, mas eu já mando para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Valeu? Queridos, até hoje à noite. Hoje à noite, então, das 7 às 8h30, tá bom? Certo? Nos encontramos para dar continuidade e encerrar isto aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se cuidem, tá?
tá? Boas aulas, até mais tarde. Valeu, queridos. Tchau, professor. Brigadão e Tchau, até mais professor. tarde. Valeu, tchau, tchau, tchau.